todos. Este mês tem sido fantástico porque temos falado sobre a família. E como todos os anos, temos escolhido sempre um livro, um tema, então para podermos falar sobre as famílias, não é? E eu sou aquele que vai fechar de alguma forma, não com estrondo, vai fechar de alguma forma este tema. Então, o que nós já temos aprendido foi sobre o conceito de família. Qual é que é a definição de família que realmente a Bíblia nos dá sobre ela? Já falamos sobre educação, não é? Com o nosso pastor Jairo. Já falamos sobre pureza na família. E hoje queria falar sobre hábitos na família. Se eu vos perguntasse o que são hábitos, por norma eu iria ao dicionário e iria ver que é práticas frequentes ou costumes. É isso que significa. Práticas ou costumes. É aquilo que tu aplicas diariamente na tua vida. Tá bom? Imagina um exemplo. Todas as noites nós deitamos os nossos filhos e dizemos, lavem os dentes. É uma prática constante. Tu, por norma, quando levantas, lavas os dentes. É uma prática. Então, é a mesma coisa aqui. Hábitos na família. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. E diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque Tu nos salvaste, Senhor, Tu nos libertaste das trevas. E queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas realmente mudar o nosso coração hoje, Pai. Não nos faças, Senhor, muda, Senhor, o nosso coração para que não possamos sair daqui, Senhor, da mesma forma como entramos, Pai. Possamos realmente aplicar esses hábitos, aplicar a Tua palavra às nossas vidas, Senhor. Possamos realmente andar no Teu conceito, Senhor. E queremos, Senhor, realmente glorificar-te a Ti, Senhor. Queremos dar-te glórias, Pai, porque só a Ti, Senhor, pertence essa glória, Pai. Que eu possa realmente pregar a Tua palavra, Senhor, e não palavras humanas, filosofias, Senhor, que não Te dizem respeito, Pai. Por isso, Senhor, aceita, Senhor, todo o nosso louvor, tudo aquilo que foi feito agora e que vai ser feito daqui em diante, Pai. É isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louis Pasteur, cientista francês, ao apresentar aos médicos o resultado das suas pesquisas, sugeriu que os cirurgiões utilizassem os seus instrumentos. Menos pessoas morreriam de infecções pós-cirúrgicas. O que hoje é tão natural para nós, naquele momento foi movido de riso, pois a medicina de então não conseguia aceitar o facto de que seres microscópicos podiam matar uma pessoa. Assim também nós tendemos a desvalorizar os pequenos hábitos bíblicos e os resultados que podem ter nas nossas famílias. Pequenos hábitos bíblicos podem fazer uma grande mudança nas nossas vidas e na nossa família. Hoje vamos às Escrituras, irmãos, em busca de hábitos que podem nutrir as nossas famílias. E ao falarmos sobre esses pequenos hábitos na família, olhamos para as pequenas atitudes que podem tornar as nossas famílias saudáveis. São os pequenos hábitos que podem edificar famílias fortes. Por isso, quando diagnosticamos o que pode adoecer as nossas famílias, temos de trabalhar para eliminar os germes responsáveis. Hábitos na família têm o propósito de promover o bem-estar e glorificar a Deus. O livro de Provérbios, irmãos, é de suma importância para todos os pais e filhos que desejam realmente aplicar os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, em uma era que o conceito e obediência de família
A obediência aos pais é visto muitas das vezes como desdém e repúdio, irmãos. A tradição hebraica vai atribuir o livro de Provérbios, a maioria do livro, a Salomão. Porém, nem todo o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. 3 desses autores são mencionados pelo nome de Salomão, Agur e Lemuel. E enquanto os outros são eludidos como os sábios, pelo menos na secção, essa última, diz que o autor é desconhecido, não é? Então, irmãos, Salomão escreveu pelo menos mais de 3.000 provérbios. A sabedoria de Salomão, ela é proverbial. De todos os povos vinham para ouvir realmente a sabedoria de Salomão, irmãos. Então, Provérbios é dirigido para a comunicação entre pais e filhos. Provérbios também é singularmente o livro ético do Antigo Testamento, aplicando princípios à vida de uma vida íntegra. Provérbios ensinam grandes princípios e verdades com poucas palavras, irmãos. Isso é Provérbios, puro e simples. Então, irmãos, vamos conhecer então quais são esses hábitos que podem ter grande influência nas nossas vidas e podem fazer toda uma grande diferença. Então, o primeiro hábito é o sacerdócio, irmãos. Sacerdócio do homem. Muda lá para Provérbios 16, versículo 9. Provérbios 16, versículo 9, que diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, irmãos, Deus é que vai dirigir esses passos. Se Deus não for aquele que realmente está a dirigir toda a tua casa, é impossível. Mas vamos ver que Deus é que colocou-te a ti como líder da tua casa. Então, o lar é o primeiro lugar pelo qual o homem de Deus exerce a sua função como professor. Não há como fugir a esta regra. Homem, tu és chamado para ensinar a tua família. Esta é a tua responsabilidade. O papel de um sacerdote no lar, ele é de mais importante responsabilidade para ti. Servir como sacerdote também ele vai trazer muitas exigências aos homens. Servir como sacerdote, irmãos, muitas das vezes esses homens vão utilizar isso para dar também suas desculpas. Por isso, irmãos, Provérbios vem pôr um pai realmente a falar para o filho. Ele está a dirigir, ele está a instruir o seu próprio filho. Por isso é que ele é o sacerdote. Quando nós vamos ler todo o livro de Provérbios, vemos que um pai que vai dizer: filho meu, ouve a instrução de teu pai. Significa que este pai está a instruir o seu próprio filho. Então, o ambiente de casa também vai servir de peneira. Como é que está esse ambiente, não é? Ou então de ferramenta para ajudar a identificar o homem fiel no ensino do seu pequeno rebanho familiar. O marido, então, irmãos, tem essa responsabilidade e a obrigação, primeiramente, de discipular a sua própria mulher. O casal deve ter essa responsabilidade para partilhar junto e crescer mutuamente e preocupando-se com o bem-estar espiritual de ambos. Devemos amar as nossas esposas, demonstrando uma preocupação permanente com o seu bem-estar e progresso espiritual. Devemos conversar com as nossas esposas sobre assuntos espirituais. Não podemos ensiná-las se não falarmos com elas. Mas estas duas coisas, amar e conversar, são exatamente as áreas em que muitos homens falham, irmãos. Muitos homens falham aqui. Muitos homens não fazem devocionais com as suas esposas. Muitos homens não instruem as suas esposas nos seus lares. Isso é uma falha que muitos homens têm deixado. Então, irmãos, homens, esse é o mandato para ti. Instruís a tua esposa. Então, se quiseres aplicar esse hábito, tens que ser o sacerdote da tua casa. Há uma história que contam que duas filas se formam à entrada da igreja e numa reunião para homens. Uma longa fila permanecia em frente à porta marcada. Homens que não são líderes de suas famílias.
E na outra porta lia-se: homens que são líderes de suas famílias. Somente um homem permaneceu nessa fila. Quando lhe perguntaram qual era o segredo, ele encolheu os ombros e disse: apenas estou onde a minha esposa mandou que eu ficasse. Há uma grande necessidade evidente em nossos dias por homens que assumam a responsabilidade espiritual de suas famílias, ao invés de abraçarem o papel e a sua responsabilidade que Deus lhes confiou. Muitos homens estão a passar essa responsabilidade para suas esposas. Veja o que é que diz 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Efésios 5:22-23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, irmãos, se tu não fizeres isso, a tua esposa há de fazer, de alguma forma. E muitas das vezes, irmãos, nós nos queixamos. Então, como é que podemos aplicar isto nas nossas vidas? Como? Fazendo devocionais, procurar um tema, um livro da Bíblia para estudar com as nossas esposas. Isto é a responsabilidade tua, não é minha. Eu faço na minha casa. Então, homens, se ainda não o fazes, deves procurar fazê-lo. É de suma importância que sejas tu o sacerdote do teu próprio lar. Este ano eu e a minha esposa começamos a fazer também um devocional para casais de 365 dias por ano. Se ainda não consegues encontrar, pede ao Davi vai encontrar. Davi tem essa responsabilidade. Ele está aqui para providenciar isso para vocês. Irmãos, é de suma importância. Chega em janeiro, no dia 1, vamos aplicar isso. Procura um tema, um livro, vamos estudar. Essa é a responsabilidade tua. Tu tens essa responsabilidade de instruir a tua esposa. Outra coisa que tu deves fazer é certificar-te de orar com ela. Muitos homens nunca oraram com as suas esposas. E eu pergunto, qual é que é o melhor horário para poderes orar com a tua esposa? Só os irmãos é que podem falar isso. No meu caso, eu gosto de fazer tudo logo cedo pela manhã. O irmão Nelson já olha para mim, tu realmente gostas de fazer as coisas cedo. Realmente é verdade, irmãos. Para mim, às 6:30 da manhã é o melhor horário para orar com a minha esposa. Eu sei que muitos ainda estão a dormir, mas é pela manhã que começa o nosso dia. Então, irmãos, eu aprendi isso a ler os puritanos. Enquanto muitas famílias ainda estão a dormir, Deus nos chama para orar com as nossas esposas. Logo cedo pela manhã. É a melhor forma de começar o dia. Irmãos, vamos estabelecer também a palavra como padrão para o teu lar. Muitos homens retiraram a palavra de lado e não fazem isso logo pela manhã. Não oram, não estabelecem a palavra como prioridade para si. Então estabelece que tu proverás provisão espiritual para a tua família. Essa é a tua responsabilidade no lar. Então, irmãos, como aplicá-los esses hábitos? Primeiro, ser o sacerdote no lar. Segundo, a oração. Veja o que é que diz Provérbios 28, versículo 9. Provérbios 28, versículo 9, diz o seguinte: o que desvia ouvido de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então, irmãos, aquele que não estabelece como padrão a palavra de Deus, Deus não vai ouvir as suas orações. Então podemos ver que a oração é algo de suma importância também. Antes de tudo, o homem como sacerdote na sua casa deve servir como intercessor, irmãos. Os homens devem estar constantemente envolvidos no trabalho de oração.
A maioria dos homens sabe disso, irmãos. Eles sabem completamente isso. Porém, devemos praticar mais do que apenas uma oração geral. Também devemos estar ativos na formação específicas conhecidas como intercessão. Ou seja, devemos pedir a Deus pela necessidade de outros também. Especificamente, os homens devem interceder pela necessidade das suas famílias, necessidade da igreja, necessidade dos pastores e até da liderança. É inaceitável, mas muitas das vezes nós somos egoístas, irmãos, mesmo nas coisas espirituais. Por isso é que como isso é demonstrado quando só oramos, só pedimos coisas para nós, irmãos. Então, intercessão pela família significa que um homem como sacerdote no seu lar deve orar, particularmente pela sua esposa, pelos seus filhos, pela necessidade do seu lar. Então, devemos orar uns pelos outros e por assuntos da nossa família. Mas qualquer outro assunto ficar ausente na nossa vida de oração, também devemos orar, particularmente com assuntos especiais pela nossa esposa e pelos nossos filhos. Devemos levar a sua salvação. Para aqueles que as suas esposas não são salvas, devemos orar por elas. Devemos orar pela salvação de nossos filhos diariamente. Se não orarmos por eles, então devemos nos sentir, irmãos, culpados. Esse é um erro pelo qual devemos buscar o perdão de Deus, irmãos. Como podemos então permanecer à luz das Escrituras? É a mesma luz da nossa própria consciência. É negar a nossa esposa, os nossos filhos, meio mais eficaz para o nosso próprio bem? Então, irmãos, ao interceder pelas nossas famílias, devemos ser como Jó. Lembram-se de Jó? Como é que ele fazia? Ele intercedia constantemente e perseverantemente. Vejam em Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim: decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, irmãos. Que horas é que era? 6 da manhã? E oferecia holocaustos segundo números de todos eles, pois dizias: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Não era uma vez por semana, não era só a quarta-feira. Ele fazia constantemente, irmãos. A oração era algo que ele estava habituado. Era um hábito que ele fazia. Mesmo que nossos filhos, irmãos, tenham permanecido em seus corações endurecidos por anos, essa é uma nossa responsabilidade. Por isso não devemos relaxar, baixar os braços nos nossos esforços. Muitos lares cristãos se tornaram um ambiente seculares, secos, adoecidos e não conseguem refletir mais a glória de Deus, os valores do Evangelho. Igrejas adoecidas são reflexo de lares adoecidos. Lar é um micro-organismo da igreja. O que acontece no lar, irmãos, acontece na igreja e a igreja afeta o mundo. Por isso é que nós vemos que muitas igrejas não conseguem impactar o mundo, não conseguem impactar nem a comunidade em que elas estão inseridas. Por quê? Falta de oração. Igrejas estão adoecidas, elas estão mortas por falta de oração. E quando eu digo isso, nós podemos ver a quarta-feira. Se nós contássemos o número de famílias que temos nas nossas igrejas, podemos dizer que são 60 homens ou 60 líderes e só aparecem 12. O que é que os outros estão a fazer? Estão adormecidos. Não conseguem nem zelar pelas suas famílias. Irmãos, se queremos ter igrejas fortes, é preciso ter líderes que intercedem pelas suas famílias. Diariamente. Isso não é apenas um momento, uma quarta-feira.
é algo constantemente, irmãos. Então, como vai a tua família? Qual é a condição espiritual dos seus filhos? Muitos pais fracassam no maior de todos o ministério, que é pastorear suas famílias. E dela fazer de uma pequena igreja. Irmãos, a tua família é a pequena igreja. Sendo luz na rua, no prédio, na comunidade, os pais têm a responsabilidade de ser intercessores. Criar os filhos na disciplina, no evangelho, na demonstração do Senhor para cada família, para que ela possa levar de geração em geração a tocha do evangelho. Então, guarda tempo para a oração diária, para orar pela tua esposa e pelos teus filhos. Então, como podemos aplicar isso nas nossas famílias, irmãos? Eu e na minha casa, logo pela manhã, como já disse, irmãos, eu oro com a minha esposa. Fizemos isso constantemente. E à noite oramos com os nossos filhos. Para quê? Para que eles possam ver como é que nós, como marido e mulher, estamos dependentes deste Deus em que nós cremos. Este deve ser um hábito constante nas nossas famílias. Se não fazes isso, irmãos, devo dizer-te que estás adoecido. Devo chamar-te a atenção. Pratica isso. Vai ser bom para ti e para a tua família. Veja o que é que diz Gênesis capítulo 18, versículo 19. Gênesis capítulo 18, versículo 19, que diz: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça e o juízo. Então Deus disse a Abraão que ele é o pastor da sua família. Diz que ele escolheu-lhe para ser o líder da sua família, para pastorear a sua família, para que ele guarde o caminho de Deus, para que Deus seja glorificado no seu lar. Então, quando isso não acontece no seu lar, nós então não estamos a glorificar a Deus. Então, se queremos ser líderes, devemos então aplicar isto. Fiquei realmente motivado, irmão, quando li a história de um homem, de um missionário. John Peters era um dos notáveis missionários da Inglaterra, irmãos. E agora, eu peço a vocês atenção, por favor, irmãos, porque isso realmente impactou a minha vida. Há uma história fantástica sobre este homem. John Peters foi chamado para pregar o evangelho quando ele ouviu que alguns missionários tinham sido mortos nas ilhas do Pacífico Sul. Pregando o evangelho, ele disse: eu vou. Foi o começo, e começou a pregar o evangelho. A sua esposa morreu de uma doença e na mesma semana seu filho único também faleceu. Ali, como missionário numa zona, numa área difícil, ele teve que enterrar a sua esposa e o seu filho. E teve que enterrar num lugar escondido para que os canibais não devorassem a sua esposa e os seus filhos. Então, quando voltou para a Inglaterra, para mobilizar mais pessoas para a obra missionária e voltar para a ilha, à porta da igreja, ele encontrou um diácono, um ancião, irmãos. À porta ele perguntou: perdeste o juízo? Sepultaste a tua esposa e o teu filho? Podes servir a Deus neste país? O que vais fazer no meio daqueles índios canibais? O que te motiva a voltar? E este homem sabiamente respondeu: foi o meu pai que me motivou a falar de Cristo. O meu pai causou um grande impacto em mim quando realizávamos o culto doméstico. Muitas vezes o vi de joelho orando pela conversão dos povos pagãos. Ele se derramava em lágrimas e eu via a luz no rosto do meu pai. Quando o culto doméstico terminava, eu corria para o meu quarto, ajoelhava-se diante de Deus e pedia-lhe a oportunidade para levar a mensagem de salvação e tornar-me a resposta de oração de meu pai. Irmãos, um homem de oração gera filhos de oração. Pais piedosos geram filhos piedosos.
O que encanta os nossos filhos, irmãos, é o avanço do Evangelho, é o reino de Deus. Nos tornamos secularizados, irmãos. Até os práticos. Cremos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse. Materialistas, consumistas. Que legado, irmãos, estamos a deixar para os nossos filhos? Sou eu, um pai como John Peters, que é capaz de derramar lágrimas pela conversão dos nossos filhos, ou pelos pagãos, ou sou eu indiferente para com a minha família? Irmãos, este homem, realmente essa história impactou bastante a minha vida. Veja, um pai que derramava-se lágrimas. Será que és tu assim? Será que tu choras pela conversão dos teus filhos? Pela conversão de povos pagãos? Pela tua nação? Choras pela conversão de Portugal? Pela conversão do Brasil? Da Guiné, de Cabo Verde? De Angola? Veja o que é que Josué disse. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam de além do Eufrate, ou a deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Essa é uma escolha que eu vou fazer. Agora, eu deixo isso a vocês. Quais são as práticas que estamos a aplicar nas nossas casas? Quais são os hábitos que estamos a inserir para dentro dos nossos lares? Irmãos, já falamos que eu e tu temos que ser sacerdote. Já falamos que eu e tu o hábito que devemos ter nas nossas casas é a oração. E o terceiro e último, irmãos, é promover a obediência. E agora, eu creio que esta parte é mais virada para os filhos. Se tu és filhos a partir dos 10 anos, eu peço a tua paciência e possas realmente estar com atenção. Então, irmãos, vamos para Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios 1, versículo 8 diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Então, promover a obediência. O autor de Provérbios ensina que os pais são colocados por Deus como autoridade na vida dos filhos. Isso é inegável, irmãos. Que devem orientá-los e guiá-los. Os filhos devem referir-se aos pais como pessoas que estão em posição de obediência. Portanto, a posição do pai é instituída por Deus. E a sua autoridade repousa no facto de que eles estão por causa de Deus e não por outra razão. Deus é que os colocou como teu pai, sumariamente. Se fosses nascer noutra família, terias outro pai. Então, terias outro líder. Então, pais nunca devem referir-se à sua própria autoridade, mas sempre indicar de quem a autoridade é. É Deus. Toda a autoridade, então, vai repousar, em última análise, em Deus, e essa obediência expressa princípio de obediência e autoridade instruídas por Deus. Então, irmãos, ao ler o livro de Provérbios, vamos encontrar sempre esta expressão: Filho meu, ouve. E ela vai aparecer mais do que 24 vezes, irmãos. Mais do que 24 vezes. Então, o verbo ouvir implica obediência. Obediência significa obedecer após prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção àquilo que o meu pai está a falar. E quando ele fala, eu tenho que olhar para ele e ouvir atentamente. Literalmente, na língua original, ela significa ouvir sob alguma coisa, ou seja, colocar-se debaixo daquilo que ele ouviu, que ele escutou. Daí a ideia de obediência, irmãos.
Então significa colocar sobre a voz de quem fala com autoridade. No caso, os pais. Toda autoridade é colocada nos pais. Isso significa obedecer, ou seja, quando os pais dizem alguma coisa, mesmo quando eu não quero ouvir, eu tenho que obedecer. Porque é assim que Deus instituiu. Porque eu estou debaixo do comando da voz deles. Em outras palavras, irmãos, obedecer aos pais ou colocar-se sob a orientação da voz deles significa respeitá-los, reverenciá-los, tê-los em honra, tê-los em consideração e tratá-los com dignidade, como pessoas especiais e colocadas por Deus em posição de autoridade. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que agradecer a Deus por realmente ter pais, ter colocado pai. Você tem um pai, agradeça a Deus por isso. Há muita gente que não conheceu o seu pai. Então, filhos, obedeçam aos vossos pais. Honrar os pais significa mais do que isso, irmãos. No Velho Testamento, a honra devida aos pais era entendida não somente como respeito e reverência, mas também como sustento financeiro. Veja, você tinha que sustentar o teu pai. Provavelmente ainda não chegou a essa altura, não é? Eles ainda têm 10 anos. Mas quando nós chegamos à idade da reforma, filho meu, essa é a minha reforma. Se nós pensarmos, agora eu vou desviar só o tempo, se nós pensarmos, antigamente não havia reformas. Deus é gracioso, colocou-te a ti, filho, para ser a minha reforma. Eu investi tanto em ti, não é? Eu já vou contar uma história sobre isso. Então, filhos, honra teu pai, sustentando-o financeiramente. Então, tu, Niel, tens essa responsabilidade. Então, o Senhor repreendeu os judeus quando eles deixavam de atender isso. Não cumpriam o 5º mandamento, dando dinheiro apenas para o tempo, e arranjavam uma desculpa qualquer para não sustentar os pais, para não ser essa reforma. Então Paulo determinou aos filhos e netos que aprendessem a sustentar os pais e avós idosos. Está lá em 1 Timóteo 5,4. Então, quando é que não obedecemos aos nossos pais? Quando é que eu não obedeço aos meus pais? Quando desprezo aos meus pais. Moisés declarou que os filhos que desprezam os seus pais são amaldiçoados por Deus. Deus leva a sério realmente essa questão de honra, irmãos. Tal como o nosso irmão já disse, teu pai podia entregar-te a liderança e eles podiam te matar por isso. Então, irmãos, jovens, não vamos desprezar aos nossos pais. Filhos que desprezam os seus pais não dão atenção ao que eles estão a falar, não dão atenção ao que eles dizem e não estão a submeter-se sob a sua orientação. Então estão debaixo do julgamento de Deus. Quando não obedecemos aos nossos pais, quando amaldiçoamos aos nossos pais, Moisés determinou que amaldiçoassem os seus pais fossem mortos pela comunidade de Israel. Está lá, em Êxodo 21, 17, Levítico 29. Então, amaldiçoar significa lançar maldições, desejar mal e perdição a alguém. Então, Deus aborrece as crianças e jovens que têm essa atitude. Quando é que não obedecemos aos nossos pais, jovens? Quando se revoltamos contra a autoridade dos pais. Quando eu não obedeço aquilo que realmente os meus pais dizem, quando eu não ouço, quando eu desprezo aquilo que meus pais me dizem. Então, lares em que a autoridade dos pais é respeitada são o melhor ambiente para realmente desenvolver a verdadeira e profunda amizade entre pais e filhos. Onde isso se aplica, realmente podemos ver pais e filhos como amigos. Então, filhos, não amaldiçoem seus pais. Vejam o que é que diz em Colossenses 3:20. Filho, em tudo obedeceis a vossos pais diante do Senhor. O que é que ele quer dizer com a expressão em tudo?
A expressão em tudo aparece grega, aparece em Atos 3:22, em que Pedro cita Moisés, segundo os quais Deus havia levantado um profeta em Israel, semelhante a ele. E ele diz assim: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então a expressão aparece em outras vezes no Novo Testamento, sempre no sentido de tudo, ou quer dizer completamente sempre. Então, a obediência aos pais, ela não é apenas ocasional, ela é contínua. Então, se queremos obedecer aos nossos pais, temos que obedecer em tudo, irmãos. Então, a melhor atitude das crianças, obedecer sempre aos pais, é orando a Deus, para não cair em tentação, pedindo por eles que lhe dê graça para que perdoem seus pecados contra eles. Veja lá em Efésios 6:1. Primeira razão pelo apóstolo é de que obedecer aos pais é justo, irmãos. Por que é justo? Significa que é conveniente, adequado, de acordo com a vontade de Deus. E isso obedecer é realmente algo que é natural. Toda a gente obedece os seus pais, tanto na natureza, não é? Toda a gente lá fora obedece os pais. Filhos obedecem aos pais. Isso é lógico, é natural, é justo. O próprio Filho de Deus também, ele obedeceu ao Pai. Então, isso mais uma razão para eu e tu obedecermos aos nossos pais. Então, segundo, os filhos cristãos procurarão o caminho da obediência, obedecendo sempre aos seus pais, porque é justo. Então, justo é uma questão de gratidão. Gratidão por aquilo que eles já fizeram por mim. Gratidão por aquilo que uma mãe já carregou o filho por 9 meses. Já pensaram? Uma mãe carregar o filho por 9 meses e depois, quando chega cá fora, ele é ingrato. Então, como aplicá-los? Tenho que ser justo para com os meus pais. Há uma história que achei interessante, que diz, num dos álbuns de Calvin Harold, um conhecido cartunista dos Estados Unidos diz o seguinte: Wilkinson, do momento em que Calvin, o filho único, chega para o seu pai e diz: pai, as últimas pesquisas de opinião sobre o pai do ano mostram que a tua popularidade na família vem caindo assustadoramente. Sugiro que o senhor faça algo rapidamente para ganhar o seu eleitorado, como comprar um jogo novo. O pai de Calvin, sentado no sofá, sem tirar os olhos do jornal, responde: segundo essas mesmas pesquisas, criar um filho desde a mais tenra idade até que ele se forma, até ir à universidade, custa mais de $300.000. E o pai diz o seguinte: eu estou para decidir se vou considerar esse dinheiro como doação ou como empréstimo. Então, irmãos, Lucas, outros pais, outros filhos, nós devemos considerar se vamos considerar isso uma doação ou empréstimos. Então, nós estamos a investir bastante na vida deles. Então, filho, obedece a teu pai. Obedece ao teu pai porque cabelos brancos, como muitos já têm, eu corto os meus para não mostrar, significa que realmente é algo. Já temos longa caminhada nessa vida, não é? Significa então que eu devo obedecer. Significa que ele é sinal então de reverência. Então, coloca o teu relacionamento com o teu pai em ordem. Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Então, como é que eu devo aplicar isso à minha vida? Obedeça a teu pai no teu lar. Quando ele te manda fazer alguma coisa, obedece logo a primeira. Não tem que falar 3 vezes.
Sim, normalmente é a terceira que eles ouvem, porque já sabem que a terceira nós já perdemos as tribeiras. Então, filho, quando teu pai se levanta para falar, é a primeira. Não a segunda, não a terceira. Então, irmãos, para concluirmos, diz o seguinte: algumas pessoas não estão dispostas a pagar um preço alto para desenvolver bons hábitos nas famílias. Infelizmente, muitas famílias pagam por pagar esse preço alto. Conta-se a história de um homem que procurou um pastor. E que ele diz o seguinte: fiquei desempregado. Contou. Venho procurando trabalho há vários meses. E parece que não encontro nenhum resultado. Sinto-me sozinho nessa situação. Ninguém na igreja se importa. E até muitas das vezes acho que Deus nem se importa comigo. O pastor virou-se para esse homem e perguntou: lês a Bíblia regularmente? Vais à igreja com frequência? Mantens amizades com alguns homens da igreja? Procuras ajuda de alguns irmãos da igreja? E este homem respondeu: não tenho tempo. Alguns homens querem que algum pastor, algum irmão sacuda a varinha mágica para eles, que todas essas coisas vão acontecer. Irmãos, é preciso trabalho. Se queres que esses hábitos aconteçam na tua vida, na tua família, é preciso estar disposto a trabalhar. E eu sei que existem várias pessoas, várias famílias aqui que trabalham, levantam diariamente cedo para correr, para manter a sua forma física. E devem reconhecer esse slogan. A Nike fez muito dinheiro com esse slogan da sua propaganda. Just do it. Faça simplesmente, irmãos. Pequenos hábitos na família de suma importância, irmãos. Seu impacto é de como pôr em prática para não chegarmos a lugar algum. E não vamos chegar a lugar algum se não o fazermos. Então, irmãos, mão à obra. Hábitos são importantes. Vou parar aqui, mas se quiseres ficar, possas ouvir mais sobre esses hábitos. Então, irmãos, isso só depende de ti. Não depende dos pastores, não depende da liderança, depende de como é que tu vais aplicar esses hábitos na tua família. Ok? Vou chamar então aqui o nosso pastor, irmão Jairo, para orar então por esse momento. Senhor Deus, agradecemos-te, Pai, pela tua palavra. Senhor, agradecemos pela forte, poderosa exortação que ouvimos hoje. Mais uma vez não somos indiferentes, Senhor, especialmente nós como homens. Saímos, Senhor, lembrando mais uma vez, Senhor, de uma exortação tão simples, tão clara, e uma coisa que simplesmente temos que fazer, Senhor. Pedimos pelo teu perdão como homens, como congregação. Rogamos-te, Pai, pelo teu perdão, pela tua graça, pelo facto de não orarmos como deveríamos, tanto nos nossos lares como nas nossas congregações. Pedimos perdão, Senhor, pelo facto de não sermos sacerdotes, não preocuparmos com a doutrina da nossa casa, com o ambiente espiritual, Senhor, da nossa casa, e rogamos pelo teu perdão quanto a esse respeito. E, Senhor, pedimos também pelos nossos filhos. Pedimos, Pai, para que os nossos filhos sejam obedientes. Rogamos, Senhor, para que tu dês a capacidade às nossas crianças para obedecerem à tua palavra, obedecerem-nos a nós, Senhor, para que futuramente também sejam, Senhor, respeitadores, Senhor, das autoridades e também possam ensinar aos seus filhos a serem obedientes. Obrigado por este tempo, Senhor, e pedimos, Senhor, para que continues a derramar a tua bênção, Senhor, para a segunda sessão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, voltamos às 11.
Estão todos despedidos, aqueles que vão voltar para casa. Até já, irmãos.